pessoal, vamos retornando aqui, né, para dar continuidade ao que a gente havia começado agora há pouco. Então agora a gente vai trabalhar os objetivos 3 e 4. O objetivo 3 é interpretar dados da tabela de potencial padrão de redução. E o 4, prever se uma reação óxido-redução ocorre ou não de maneira espontânea. Tá? E aí a gente vai começar definindo o que é um potencial padrão de redução, que tem como símbolo E0 RED. Tá? E aí a gente vai consultar o dicionário para ver o que significa a palavra potencial. Ok? Vamos dar uma olhada aqui no dicionário. Se a gente for um dicionário, a gente tem aqui o seguinte. O que é um potencial, né? Potencial relativo à potência, suscetível de existir ou acontecer, mas sem existência real. Virtual, a gente tem como sinônimo virtual, latente, possível, certo? Teórico. Então, assim, se a gente pegar esse possível aqui, essa semelhança, né? Palavras que têm uma proximidade de significado, o que seria um potencial? Seria uma possibilidade, né? É suscetível de existir, pode vir a ser, certo? Então, por exemplo, quando a gente diz que uma pessoa é um bom jogador de futebol em potencial, não significa que ela já seja, significa que ela pode vir a ser um bom jogador, certo? Então, o que seria um potencial de redução? A gente sabe que redução é R, roubar elétrons, lembram? Então, potencial de redução é que ele pode vir a ser um ladrão de elétrons, um bom ladrão de elétrons. O padrão é porque isso é medido em condições padronizadas, tá certo? Então, assim, um potencial padrão de redução, né, ele mede, são valores que a gente vai ter que saber interpretar, que mede a capacidade que uma substância apresenta de sofrer redução, ou seja, de roubar elétrons. Então, assim, quanto maior for o valor do E0 RED, do potencial padrão de redução, maior vai ser a capacidade de a espécie sofrer redução. Entendeu? Então, é uma tabela, a gente vai ter que saber interpretar isso aqui. A gente aqui tem um pedaço de uma tabela, né, uma amostra, porque a tabela é bem mais ampla. Tá? A gente tem aqui alguns valores, se vocês analisarem aqui, ó, condição padrão, porque a 25 graus Celsius, ele é medido em volt. A unidade do potencial padrão de redução dos eletrodos aqui é medida em volt, certo? E aí você tem aqui para diferentes substâncias os potenciais de redução. O que significa isso? Se a gente olhar nessa tabela, o gás cloro, por exemplo, aqui, ó, ele tem o maior potencial padrão de todos, que é o mais 1,359. O que significa isso? Que dentro da nossa analogia, ela é a espécie que a melhor ladrona de elétron, é o mais fortão assim para roubar elétrons. Ele rouba elétrons de todo mundo que está aqui, porque ele tem o maior potencial, certo? O oxigênio, ó, ele é um excelente também ladrão de elétrons, né? Ele reduz mais facilmente, ok? E por aí a gente vai analisando dessa forma, tá? Por exemplo, se a gente comparar, a gente está falando muito de metais, vamos comparar dois metais, esses que eu marquei aqui. Se eu for comparar o cobre com o zinco, o potencial de redução do cobre é maior do que o zinco. O que isso significa, professor? O que eu tenho que saber de interpretar nessa tabela, né, que está dentro do objetivo? Significa o seguinte, que o cobre ele rouba elétrons do zinco e não o contrário, tá? Então, uma coisa que a gente precisa ver é o seguinte, qual é a espécie de cobre que é capaz de roubar elétrons? Cobre 2+. Essa aqui vai roubar elétrons de qual zinco? Do zinco que tem elétrons, que é esse zinco aqui, o zinco no estado fundamental, o zinco metálico. Então, isso significa o seguinte, que o cobre 2+, consegue roubar elétrons do zinco, certo? Porque ele tem um potencial maior. Agora, professor, o zinco consegue roubar elétrons do cobre? Não, porque o zinco tem um potencial menor do que o cobre. Então, assim, o maior vai roubar do menor, certo? Então, essas são as informações que a gente precisa compreender, tá certo? E aí depois a gente vai trabalhar melhor essas interpretações, mas são bem simples, né, de se interpretar. E isso é muito útil. Eu estou partindo de um normalmente as propostas de aula são o contrário, né? Isso aqui é dado no final, mas eu resolvi antecipar, tá certo?
Depois a gente vai aprofundar um pouco mais esses conceitos, mas por hora o importante é a gente saber interpretar essa tabela, tá ok? Então, a gente tem aqui um exemplo de uma reação que a gente fez em sala, né? Só que no caso eu não usei o zinco, eu usei o alumínio. Mas aqui eu tenho zinco, uma barra de zinco, zinco metálico, e aqui eu tenho uma solução de cobre, né? Que é o cobre 2+. A partir daqueles dados, deixa eu retornar aqui, ó, o cobre é maior do que o zinco. Vocês estão vendo, né? Que o cobre é maior do que o zinco. Logo, o que acontece? Logo, o cobre, a espécie cobre 2+, vai conseguir roubar elétron do zinco. Isso a tabela me mostra e a gente vê na prática. E aí o que vai acontecer? Em volta do zinco aqui vai começar a aparecer um material avermelhado. Muita gente pensa que é ferrugem, mas ferrugem só está associada com ferro, tá certo? E aí esse material que está sendo depositado é esse cobre 2+, que ganha elétron e vira o cobre metálico, que tem essa forma aqui. Aqui a gente tem um depósito de cobre. O que vai acontecer com o zinco? O zinco, que estava no metal, ele vai ser roubado, né? E quando ele rouba elétrons, ele vira o Zn2+, ou seja, ele vai ser corroído, ele vai sair da placa metálica e vai para a solução. Então, com o passar do tempo, essa barra de zinco aqui vai ficar corroída, vai aparecer em volta depósitos de cobre, tá certo? Então, com esses valores de potencial que a gente viu no slide anterior, eu consigo perceber quando uma reação ocorre ou não. Por exemplo, aqui eu tenho alguns valores de potencial de redução, padrão de redução, e eu tenho aqui algumas situações. Por exemplo, aqui eu tenho o zinco 2+, né, que é o que pode roubar em solução, misturado com a barra de cobre. Será que essa reação vai acontecer? Como é que eu sei disso? Olha, eu venho aqui e olho, para o zinco roubar do cobre, ele precisa ser mais forte do que o cobre, né? Ele precisa ter um potencial de redução maior do que o cobre. É o que acontece, vamos olhar aqui, ó, o zinco é menos 0,76, é um valor negativo. E o cobre é mais 0,8, é um valor positivo. Logo, o cobre é mais forte do que o zinco. Sendo assim, o zinco não consegue roubar, certo? Ele só conseguiria roubar elétrons do cobre, ou só viria uma reação química acontecer aqui se ele fosse maior do que o cobre, se ele fosse mais forte, entre aspas, né, do que o cobre. O potencial de redução dele fosse maior do que o cobre, tá certo? Então a gente precisa ficar atento a isso. Então essa situação aqui não ia acontecer nada. A gente não iria visualizar nenhuma reação, nada corroendo, aparecimento de depósito aqui do lado, a gente não iria ver nada, tá? Vamos para essa situação aqui. Eu tenho agora o zinco 2+, que é o ladrãozinho, né? Carente de elétrons. E eu tenho o estânio com seus elétrons, a barra de estânio aqui. Será que o zinco consegue roubar do estânio? Vamos ver aqui, ó. O zinco é menos 0,76. O estânio é menos 0,14. Se vocês olharem, o estânio, que é menos 0,14, é maior, é mais forte do que o zinco. Logo, o zinco não consegue roubar do estânio, e nessa situação aqui também a gente não vai visualizar nada. Você não vai visualizar aparecimento de sólido, corrosão, certo? Nenhuma alteração a gente vai olhar.